principais pontos negativos da Lei 13.954 que foram levados ao Poder Executivo pela indicação 965, encaminhada pelo Major Vitor Hugo ao Poder Executivo, depois de muitas reuniões com lideranças de praças e de pensionistas militares, e que chegaram ao Poder Executivo e tiveram uma resposta, em quase sua totalidade, muito negativa. Vamos ver tudo isso aqui, quais são as respostas e o que é que pode se esperar em 2023 com relação à modificação de alguns pontos da Lei 13.954. É isso que você vai ver aqui comigo logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, Augusto Leitão Advocacia. .com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, vamos pontuar aqui o que foi levado ao Poder Executivo pela indicação 965 lá no ano de 2020, ela tramitou até 2021 e, senhores, senhoras, houve uma resposta do Poder Executivo. Eu só não consegui verificar se ela efetivamente chegou à Câmara dos Deputados, porque a resposta ela é interna entre o órgão que respondeu e uma secretaria lá do Poder Executivo, e aí diz assim, enviado. Eu não sei dizer aos senhores se ela chegou ao Poder Legislativo. Então, vou comentar com vocês o que foi tratado, o que foi respondido da indicação 965. Por que isso? Porque muitas pessoas têm me perguntado se a Lei 13.954 vai ser modificada em 2023, tem perguntado sobre aqueles grupos criados pelo Ministério da Defesa no final do ano, perto aqui, inclusive do período eleitoral, para apurar as diferenças, os problemas trazidos pela Lei 13.954. Bom, eu disse há uns meses atrás, tem vídeo aqui no canal com data, para vocês podem checar isso, que provavelmente se tratava de algo próximo da eleição, uma grande cortina de fumaça, né? E eles foram, inclusive os deputados e senadores que mencionaram isso foram questionados formalmente, e acerca da criação do grupo, o ministro da Defesa também foi. E aí publicou uma portaria dizendo que estava criado o grupo, mas eu não vi mais nada sobre isso. Não vi nada, nenhuma ata, não vi nenhuma reunião que tenha ocorrido dos grupos de trabalho para mapear os problemas da Lei 13.954. Mas, meus amigos e minhas amigas, os problemas da Lei 13.954 e quem foi muito atingido, eles foram mapeados não pelo Ministério da Defesa e não por grupos do Exército, Marinha e da Aeronáutica, não por grupos de trabalho. Eles já foram muito bem mapeados pelas próprias pensionistas e pelos próprios militares que foram mais atingidos. E aqui eu estou falando um pouco mais dos praças, especialmente com relação aos baixos adicionais de habilitação. Por que eu estou falando isso? Porque houve lá em 2020 muitas reuniões no Palácio do Planalto, dentro do Palácio do Planalto, com o ministro da Defesa, com outros ministros muito importantes na época que exerciam um grande papel no governo, recebendo os anseios diretamente das lideranças de pensionistas e das lideranças de militares. Então, essas reuniões resultaram na indicação 965, com vários pontos importantes ali sobre os problemas da Lei 13.954. Ali está a questão da contribuição de valor muito alto, ali está a questão da VPNI, ali está a questão dos altos estudos, ali está a questão dos quadros especiais poderem se qualificar e também melhorar seu adicional de habilitação ou
ter um melhor progresso na carreira. Então vamos ver aqui o que foi perguntado e pedido para, na verdade perguntado não, foi pedido ao Ministério da Defesa e às secretarias de governo do Poder Executivo que elaborassem um projeto de lei para que o presidente da República encaminhasse para a Câmara. Por quê? Porque a iniciativa de um projeto de lei de uma lei nesse sentido precisa ser feita pelo presidente da República por previsão na Constituição Federal, tá? Então, o Poder Legislativo, que não pode tratar disso, pediu ao Poder Executivo, que tem a competência constitucional para tratar dessa matéria, que fizesse um projeto de lei e encaminhasse à Câmara. O que o Poder Executivo fez? Ele pegou os principais questionamentos e pedidos de modificação da Lei 13.954 e disse que eles não tinham amparo legal. É claro que eles não têm amparo legal, porque o pedido da Câmara dos Deputados é que se faça um projeto de lei que modifique a lei e não que faça uma concessão por via de portaria, de decreto ou alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver as respostas aí dessa Secretaria de Governo. Lembrando, o link para a indicação 965 está aqui na descrição. O link você pode ler todos os questionamentos que foram encaminhados ao Poder Executivo e você pode ler a resposta da Secretaria. Os 3 links estão aqui embaixo, aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, com relação à possibilidade dos quadros especiais realizarem cursos para que pudessem melhor progredir na carreira, melhorar os seus adicionais de habilitação, a resposta foi a seguinte, que a carreira dos militares ela é organizada em corpos e quadros, em militares de carreira e militares temporários, que existem interstícios, que são o período de tempo necessário para que o militar possa ser promovido à graduação superior, a um posto acima, e que também existem cursos que precisam ser realizados para que ele possa galgar aí uma graduação ou um posto acima. E aí ele disse que os militares dos quadros especiais, QESA, QSM e QE, não são militares de carreira, palavras desse general de brigada, e que eles apenas foram incorporados porque atingiram os 10 anos lá atrás. Isso não é 100% verdade. Tá? Esse é o primeiro ponto, essa informação não está 100% correta. E que eles acabaram sendo promovidos até a 3S por conta de um decreto. E que não haveria a necessidade de graduados dos quadros especiais em graduações mais altas e que não haveria a necessidade de qualificação dessas pessoas. Tudo isso está na resposta dessa Secretaria de Governo. Sobre os quadros especiais, eu peço que vocês entrem no canal do Binho RBSoft, Veterano Voz Ativa é o nome do canal, porque ele tem tratado isso com informações ainda mais atualizadas. Tá? No último ano ele publicou muitos vídeos lá sobre militares dos quadros especiais. Então peço que vocês deem uma olhada lá. E vamos lá. Altos estudos. Sobre a questão dos militares que ficaram na lacuna, que foram para a reserva de 2001 a 2019, foi pedido que houvesse a possibilidade de esses militares fazerem os cursos de altos estudos e se qualificar para que pudessem também melhorar o seu adicional de habilitação. A resposta, mais uma vez, foi que não há a necessidade de qualificar militares no final de carreira para que eles recebam o melhor adicional de habilitação e fiquem pouco tempo na ativa e depois vão para a reserva. Então, assim, mais uma vez, uma negativa aí do Poder Executivo. E não só isso, né? As próximas respostas que nós vamos ver são de que não há amparo legal. Isso foi, para mim, foi uma grande surpresa, porque não é justificativa dizer que não há amparo legal, porque o pedido foi que se modifique a lei, não é? Com relação à possibilidade dos militares da Marinha e da Força Aérea poderem realizar cursos do nível de tecnólogo para que eles possam ter essa titulação de tecnólogo, como já ocorre no Exército Brasileiro. A resposta foi de uma linha apenas, dizendo que essa decisão cabe aos comandantes, nada mais. Sobre o pedido de implementação da VPNI, exatamente porque a VPNI se chama Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, que é uma vantagem que é colocada no lugar daquele decréscimo de proventos ou decréscimo de pensão militar, quando há uma lei desfavorável. O Supremo, no Tribunal Federal, nos diz que não é possível
o decréscimo de qualquer remuneração, seja pensão, seja vencimento, seja proventos. E quando há esse decréscimo, tem que ser implementada uma VPNI. Ótimo. Acontece que os nossos amados deputados, eles criaram uma figura que se chama valores brutos de proventos e valores líquidos de proventos. E colocaram na Lei 13.954 que quando há o decréscimo de valores líquidos, eu não estou incorrendo na necessidade de implementação da VPNI. Não precisa colocar vantagem, porque o valor bruto continua o mesmo. Aí eles criam uma contribuição de valor muito alto, e com essa contribuição de valor alto, eles corroem todo o valor líquido que aqueles militares e pensionistas recebiam e não implementam a VPNI. Quanto ao pedido de implementação de VPNI, para cobrir as diferenças de contribuição, a resposta foi, primeiro, que não existe direito à estrutura remuneratória definida e que não entrou em nada na discussão sobre valores brutos e valores líquidos, e disse que a criação do VPNI do artigo 21 da Lei 13.954, que é essa que fala de valores, que só tem VPNI quando forem modificados os valores brutos, atende perfeitamente o entendimento do STF, que diz que não pode ter decréscimo. E aí colocou 5 trechos de decisões do Supremo falando sobre redução de valores e que tem que ser implementada a VPNI. Acontece que ele não falou nada sobre a VPNI não ser implementada quando eu tenho uma redução do valor líquido e não do valor bruto. Quanto aos dependentes das Forças Armadas que foram retirados e que estão sendo deliberadamente retirados das listas de dependentes, a resposta do Poder Executivo foi a seguinte: existe um artigo na Lei 13.954, que é o artigo 23, que diz que quem já estava qualificado como dependente permanece, e quem estava em processo de regularização de ser considerado dependente também permanece. Acontece que esse artigo ele é diretamente violado pelas Forças Armadas, pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, dizendo que há um recadastramento anual e que no momento do recadastramento esses pensionistas não poderiam mais ser enquadrados porque mudou a lei. Então, inclusive o Exército tem portaria de antes da Lei 13.954 dizendo que vai adequar e vai retirar nos próximos 5 anos, de 2019 a 2024, todas as pessoas que estiverem em desacordo com o artigo 50 do Estatuto dos Militares. Então, o artigo 23 ele é deliberadamente violado pelos comandos das Forças Armadas. Então, ele trouxe um artigo dizendo, olha, tem um artigo lá que diz isso. A gente sabe, só que na prática isso não acontece. E para fechar, 2 questões com relação ao adicional de compensação por disponibilidade. Uma delas seria a possibilidade de acumular o adicional de compensação por disponibilidade que o militar tem como praça com o adicional de compensação por disponibilidade se ele se tornar oficial por ter feito o concurso para o QCO, o quadro complementar, e desde que não ultrapasse os 32%. Então, se ele tinha 20% de adicional de compensação por disponibilidade com praça e faz o concurso para o QCO, se ele poderia acumular como previsto para segundo tenente, que agora só não me lembro se é 5% ou 6%. Tá? E aí não ultrapassaria os 32%. A resposta foi que não tem amparo legal e que, sendo modificado o quadro e a carreira, ele não pode receber acumulados esses 2 adicionais. Gente, que não tem amparo legal, todos sabem. A Câmara dos Deputados sabe, os próprios deputados que levaram isso para frente sabem, as pensionistas sabem e os militares que foram atingidos pela Lei 13.954 também sabem. Então, o pedido foi de modificação do texto legal. Não adianta vir um documento de resposta dizendo que não tem amparo legal. A mesma resposta foi dada com relação à possibilidade de acumulação dos adicionais, adicional de compensação por disponibilidade militar e o adicional por tempo de serviço. Com relação a isso, a resposta foi que não há amparo legal e que, se fossem acumulados os 2 adicionais, traria um impacto financeiro enorme para a administração pública. Simplesmente foram essas as respostas do Poder Executivo à indicação 965, feita pela Câmara dos Deputados, encaminhada, no caso, na época, pelo Major Vitor Hugo, que foi elaborada aí junto com a senhora Ivone Luzardo, com 2 advogados que estiveram presentes durante essas reuniões, com lideranças dos praças,
com o senador Isalci, que estava presente na época, e com o alto escalão do Poder Executivo, inclusive o 02 do governo na época, que estava presente, e o ministro da Defesa. Tá? Então, dessas reuniões, surgiu a indicação, pedindo que o Ministério da Defesa e que demais secretarias do Poder Executivo pudessem apresentar um novo projeto de lei, e a resposta foi que não há amparo legal. Claro que não há amparo legal. Bom, meus amigos, eu quero saber de vocês o que é que vocês acham, o que vocês pensam dessa resposta, o que é que vocês pensam que pode acontecer em 2023, e muitas pessoas têm trazido as questões de levar novamente isso ao conhecimento do Poder Executivo de maneira formal para verificar se, por acaso, há uma possibilidade da criação de um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República para que isso seja depois votado na Câmara e no Senado Federal. Coloque aqui nos comentários o que é que você pensa disso e quais são as suas expectativas para 2023 e 2024, 2025, tá bom? Desejo a todos uma ótima semana. Se você por acaso for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos, algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.